Olá, eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar uma paisagem com pôr do sol e um hibisco. E o texto de hoje está em Provérbios 18, versículo 10. Torre forte é o nome do Senhor, para ele correrá o justo e estará em alto retiro. Aqui nós temos o risco, que você encontra disponível na minha página www.sonalupinturas.com.br. Tem uma paisagem bem colorida, do jeito que eu gosto, bem tropical. Eu vou usar um pincel 14. Ele é grande, tá parado, porque vai facilitar as misturas. Numa sequência assim, ó, a gente vai fazer essa parte do céu aqui primeiro, bem colorido. Eu dividi aqui com umas linhas, mas preste atenção, não é para você pôr uma cor até na linha dali começar outra, a gente vai misturar. Tem que, essa linha, inclusive eu passei bem fraquinha para a tinta cobrir. Nós vamos começar aqui, ó, essa primeira linha, essa primeira parte. Nós vamos começar colocando o ocre, amarelo ocre. Eu vou fazer o seguinte, como é um espaço bem grande, eu não gosto de preencher com a tinta do jeito que ela vem no pote. Então, eu vou umedecer o meu pincel, ó, hidratei o meu pincel. Assim vai ficar mais fácil espalhar essa tinta. E não vai ficar duro. Eu vou pintar até a primeira linha aqui, ó, do contorno desses... eu vou fazer como se fosse um cipó aqui em volta. Aqui temos um cantinho. Essa primeira parte é difícil fazer com pincel pequeno, com pincel grande. Mas depois ali pra cima você vai ver que o pincel grande é muito mais prático para fazer a transição de cores. Eu tenho aqui mais um espaço. Eu vou colocar também, ó, ocre, um pouquinho de água. É tão pouquinho de água que ela nem cresce. Onde você para com o pincel, a tinta fica. Se ela invadir a outra área, é porque tem água demais, tá? Agora, eu vou pegar um pouquinho do branco, aqui, ó. E vou passar em cima dessa linha que eu tenho no meio desses dois espaços. E eu vou dar uma clareadinha na parte de baixo. Dá pra ver a diferença. Passa bem em cima do risco para você sumir com esse risco. Lavo o meu pincel. Agora nós vamos trabalhar esse espaço aqui. O ocre já foi. Esse espaço eu vou começar com uma pinceladinha de branco. Tá vendo esse arbusto aqui? Então, aqui, ó, em volta do arbusto, coloquei um pouquinho do branco. E agora, em seguida, eu venho com amarelo limão, misturando no branco, mas sem cobrir. Posso chegar, ó, eu nem umedeci a tinta, porque o espaço aqui é bem pequeno. Posso chegar com esse amarelo limão até aqui, ó, em cima do risco. E agora, eu já vou passando pro amarelo cádmio. Meu amarelo cádmio tá meio duro, então eu vou colocar um pouquinho de água nele. Eu não lavei o meu pincel. Eu não vou me preocupar em preencher tudo pra lá. Eu vou me preocupar agora em fazer essa transição aqui entre o amarelo cádmio e o amarelo limão.
Eu não quero perder a área do amarelo limão. Então, o que eu faço? Eu vou pegar um pouquinho do limão, amarelo limão, e vou fazendo essa transição, sempre na horizontal. Não precisa ficar aquela mistura perfeita, que uma cor some dentro da outra. Pode até ficar assim alguma manchinha, mas na horizontal. Pinceladinha de água, só para deixar ele mais leve. Principalmente o meu que tá meio durinho, uma cor que a gente quase não usa. Ó, praticamente cheguei em cima do risco ali. Do lado de cá eu venho até o final. A transição do amarelo para o cádmio já ficou boa. Desse lado aqui eu não vou levar o amarelo cádmio até o final, não. Vou parar por aqui. Agora eu vou lavar o meu pincel. Eu vou deixar ele assim, ó, úmido. Eu não sequei, eu lavei e não sequei. Eu vou pegar uma pincelada de... Já vou tirar esse daqui, que ficou faltando só o azul. Uma pincelada de rosa chá. Vou deixar assim mais... um pouquinho mais fluindo essa tinta. Um pouquinho mais fluida. E vou colocar nessa segunda área. Partindo de cima desse amarelo cádmio. Viu a linha? Ó, sumiu aqui. Não precisa chegar com esse rosa até lá em cima. Pode deixar mais ou menos 1 centímetro assim de espaço para lá. Aqui no canto eu vou preencher com o rosa agora. Olha, a linha tava bem aqui. Eu já fiz a transição do rosa para cima do cádmio. Subi um pouquinho mais. O lado de cá, eu vou trazer o rosa até o final. Tirar a linha também que ficou aparecendo aqui, ó. As cores do céu às vezes surpreendem a gente de tão lindas, de tão coloridas. Parei com o rosa chá e agora eu vou começar a colocar o azul ardósia. Eu tô usando as cores prontas, tô evitando fazer mistura, porque assim a gente vai direto e o resultado vai ser o mesmo. Se você não tem, você pode fazer misturinhas. Eu vou terminar de preencher aqui. Daí eu vou lavar meu pincel e já vou fazer a transição aqui entre as duas cores também. Você vai ver que à medida que você desce com o azul sobre o rosa chá, ele vai ficando uma cor meio arroxeada. É isso mesmo que a gente quer. E se precisar, você vai acrescentando, ó. Vai pegando um pouquinho do rosa chá, vai pegando um pouquinho do azul. Que a gente não precisa de uma linha entre as cores. Se você deixar o azul ultrapassar o rosa chá e chegar em cima do amarelo cádmio, vai ficar esverdeado. Não vai ficar legal. Aí, o que que você faz? Você lava teu pincel, pega um pouquinho do rosa chá e volta fazendo a transição novamente. Aqui já deu a minha parte do céu. Eu vou lavar bem meu pincel. E agora, eu tenho aqui, você viu que a gente fez duas partes em ocre. Aí, colocamos um pouquinho do branco para dividir os dois espaços. E agora, eu vou pegar aqui, ó, azul ardósia. Bem pouquinho no pincel. E eu vou fazer esse
esse segundo espaço aqui, ó, de baixo para cima, ficar um pouquinho acinzentado, porque eu vou colocar um pouquinho do azul. Se você colocar muito, ele vai ficar verde. Não é a intenção. Se colocar bem pouquinho, ele vai ficar acinzentado. Vai dar uma esfriada, apesar do espaço que tá extremamente quente. Mas eu acredito que seja um fim de tarde nessa praia que eu não sei qual é, porque a pessoa que me pediu, ela não me mandou o nome. Eu até gostaria de saber. Aí você vem sumindo com essa cor até chegar aqui, ó, na parte branca. Terminamos de passar um pouquinho do azul, agora o pincel tá limpo e seco. Você vai colocar em cima da linha divisória e vai dar uma esfregadinha de pincel sem tinta, só para tirar aquela barra muito forte, aquela linha. Ó, vai esfregando até que vai uma cor quase se une na outra, mas eu consigo ver aqui, ó, o azulzinho. E esse ocre, agora a gente vai realçar ele com um pouquinho do amarelo cádmio, bem pouquinho. E você pode colocar aqui embaixo, ó, na base, e vai subindo de leve. Olha como a cor vai se assentando. Pronto. E não ficou aquela divisão forte. Agora nós vamos fazer a área da água. Com aquele mesmo pincel grande, eu vou pegar uma pincelada de água. Vou pegar uma pincelada de ocre. Misturo bem. E aqui, ó, a gente tem a área de luz principal. Então, você imagina isso aqui, que é a nossa área de luz principal também. Vou passando um pouquinho do ocre. Então, mais ou menos até aqui. Coloque tinta que umedeça o tecido, tá? Não deixa só esfumaçado. A gente vai precisar trabalhar com outra cor em cima, outras cores. Se você deixar muito levezinho, sem tinta, vai ser difícil, porque as cores não vão se mesclar entre si. Eu vou trazer esse ocre até aqui, ó. Vou limpar o pincel aqui pro canto. Aqui ainda é a área de luz, embora já esteja mais longe. Não esfreguei muito o pincel. A direção da água, aqui, ó, dessas linhas que eu deixei, ainda tá aparecendo. Agora eu vou pegar uma pinceladinha de ocre, uma pinceladinha de água, tiro o excesso de tinta do meu pincel e vou pegar uma pincelada de rosa chá. Misturo e termino de preencher aqui. Eu tinha colocado o ocre mais ou menos até aqui, agora eu vou entrar com esse ocre todo esse final aqui, ó. Esse ocre misturado com o rosa chá. E não precisa misturar assim bonitinho até sumir, não. Você já vai deixando. Você pode ir deixando ranhuras, linhas. Acabou, vou fazer mais um pouco. Uma pincelada de ocre, uma de rosa chá e uma de água. Você tem medo de usar água? Então, você pode usar o seu diluente.
Aqui embaixo também vou deixar um pouquinho mais escuro. E aqui nesse canto. Aqui é a costa, então a água, ela não tá vindo retinha, certinha. A gente vai fazer umas linhazinhas já com essa mistura em cima desse ocre, seguindo aqui o risco que você tem. A gente já deixa assim um pouquinho marcado. Mas você percebeu que aqui ficou mais claro por causa do ocre. E aqui mais escuro por causa da interferência do rosa chá. Lavo meu pincel e agora nós vamos fazer a parte que é demorada, que é mais chata, mas que é preciso. E essa parte é que vai fazer essa água ficar bonita. Eu vou usar o rústico. Se você não tem rústico, misture. Você mistura um pouquinho de preto no marrom. Você vai ter uma cor bem parecida. Eu vou colocar uma pincelada no pratinho, porque eu acho que é mais fácil trabalhar pegando a tinta aqui. A gente controla melhor do que pegando direto na tampinha. Um pincel número 2, aparadinho, durinho. Vou pegar a tinta, olha como eu pego a tinta, assim. Esse lado ficou limpo. Esse lado eu tenho um pouquinho de tinta. Vou trabalhar com essa tinta pra cima, fazendo pinceladinhas. Você tem as linhas que te orientam. Aqui no final, você vai ter assim, ó, pontinhos minúsculos. É basicamente o pincel encostando no tecido. Eu não tô fazendo riscos. São muitos pontinhos. E esses pontinhos, eles vêm sendo direcionados assim, ó. Ó, só tô encostando o pincel, tá vendo? Aqui tem que ser bem pequenininho, porque tá muito longe. A gente não consegue enxergar toda a movimentação. Isso aqui é o que faz a movimentação da água, né? A gente não consegue enxergar ondas, nem a marola aqui tão longe. Mas a gente já percebe assim, ó, um movimento. Né? Aqui a gente tem uma pessoa. Aqui a gente tem um pedacinho de terra. E embaixo temos marquinhas também. Só que aqui a linha faz assim, ó. Ela inclina um pouquinho. E já pode ficar um pouquinho maior. Se aqui era meio centímetro, aqui já pode ser 1 centímetro, nessa altura. E quando chegar aqui embaixo, já pode ser assim, ó, 2 centímetros. Percebe como você tem que fazer um crescendo? Bom, já mostrei para você como fazer. Agora eu vou fazer o meu inteiro, depois eu te mostro, porque vai demorar um pouco. Aqui embaixo eu vou fazer uma linha mesmo com o pincel, ó, vou deixar bem mais escuro. Já fiz uma porção. Ó, as linhas mais fortes, que dá uma subida mesmo, assim. Aqui nesse cantinho, eu vou deixar também assim, ó, bem mais preenchido. Mas com pinceladinhas, porque o fundo, ele tem que aparecer. Toda essa linha aqui, ó, a parte de baixo, você já pode deixar um pouquinho mais sombreada. Aí, para manter essa área aqui mais clara. E agora, lavei meu pincel bem lavadinho, porque ele tá bem sujo. E eu vou colocar com amarelo limão, pegando a tinta também só de um lado, bem embaixo aqui, eu vou colocar alguns pontinhos de amarelo limão. Vai dar pouca diferença, porém, vai dar uma iluminada a mais nesse pedacinho.
Evita acertar em cima do rústico. Tenta colocar mais no espaço que sobrou de mistura de ocre com rosa-chá. Por aqui já pode ir parando, porque aqui a gente tem uma área bem escura. Aqui um pouquinho mais. Você viu que aqui ele sobe, então aqui ele vai descer, tá? A gente faz uma linha imaginária, assim, ó. Aqui atrás dessa moitinha de mato, fica um pouquinho mais claro. Pronto essa área. Agora eu vou começar a fazer essa parte escura. Pincel úmido. Eu vou pegar uma pincelada de rústico e um pouquinho de preto. Eu vou escurecer o rústico. Vai ficar uma cor assim, um marrom bem escuro. E eu vou começar a preencher. Com essa mistura, eu vou preencher essa parte mais ou menos assim, ó. Esse espaço aqui. Pronto, já terminei de preencher essa parte. Agora, o restante eu vou preencher só com o rústico, que vou colocar também o pincel umedecido com água. Cuidado, não coloque muita água, porque senão o seu preenchido vai ficar manchado. Olha como deu diferença. O rústico, ele é um marrom escuro. Então, a gente tem aqui um canto mais escuro, que tá mais longe do sol, e mais perto você tem o marrom. Eu vou terminar de preencher todas essas áreas aqui. Eu vou fazendo assim, ó, vou colocando, com esse pincel grande, eu vou colocando a tinta até quase a beiradinha. Eu vou fazer depois com um pincel pequenininho. Eu vou fazer aqui esse cantinho para você ver. Ó, cheguei quase até a borda, né? Agora eu pego o pincelzinho 2, o rústico, e eu venho fazendo aqui o acabamento, que não é uma linha reta. Aqui tem arbustos, só que eles estão muito, muito longe. Aí você quase não enxerga uma linha. Fica assim tudo crespinho. Bem aqui eu tenho a pessoinha. Arbusto. Que vai pegar mais ou menos acho que ali pouco acima do joelho da pessoinha. Aqui uma pontinha, fechando o espaço. Embaixo fica um pouquinho mais reto, porque daí já é a água. Embora a gente tenha reflexo. Aqui, nesse espaço que a gente já fez preenchido, então agora é preciso quebrar essa linha. Você vai lidando com o pincel, lembrando que aqui você colocou preto, então tem que ter um pouquinho do preto também no pincel agora. Passa o pincel em cima da linha assim, ó, dá uma misturada. Uma cor vai se fundir na outra e vai desaparecer aquela linha rígida. Aqui você não pode trabalhar assim, porque aqui é mato. Então tem que ter pontinhas. Nessa altura aqui eu já estava só com o rústico. Então eu posso fazendo pontinhos com o rústico. Aqui também, ó, só o rústico. Aqui, né, em toda essa borda de cima, eu vou trabalhar até a beirada com rústico e depois eu vou batendo o pincel, fazendo arvorezinhas, pontinhas.
deixando todo crespinho. Eu vou fazer essa parte e já mostro pra você. Mas antes, vou pegar o meu pincel zero. Aqui a gente tem um pontinho que é a cabeça. Ui, ficou um cabeção, hein? Cresceu um pouquinho o ombro. Não vai dividir braço, não vai dividir perna, nada, tá? É só mesmo uma mancha. E para baixo a gente tem uma sombra muito discreta. Ali. Se você invadir muito a área, volta com um pouquinho do ocre, que dá para fazer aquela pessoa. Agora eu vou terminar aqui todo o acabamento da parte de cima. Olha, acabei aqui, ó, toda essa volta fazendo batidinhas. Agora eu vou pegar com o pincel pequeno ainda, número 2, um pouquinho do ocre e vou passar aqui embaixo, ó. Isso vai fazer a linha do mar, onde ele terminou. Vem até aqui. Aqui continua. Que não precisa nem ficar muito forte. E aproveitando essa sujeirinha de tinta, eu vou deixar um pouquinho mais longe esse pedaço aqui. Você viu que aqui tem uma arvorezinha ali, deve ser uma árvore gigante para estar aparecendo aqui desse tamanho. Mas a partir daqui, ó, eu vou deixar um pouquinho mais claro. Isso vai aparecer um pouquinho mais distante. Daí passa o pincel bem em cima da linha de cima. Isso joga a coisa pro fundo. E esse daqui passa um pouquinho assim, ó, vai terminando. São detalhes tão pequenos que se você quiser passar tudo de uma cor só também não tem problema. Vai ficar legal. Isso, assim a gente conclui essa parte também. Agora, nós vamos fazer essas linhas aqui que circulam a paisagem como se fosse cipó. Eu vou fazer esse pedaço aqui para você ver como vai ser simples. Ó, pincel número 6. Eu tô pegando tinta assim, ó, de pé. Aí, eu coloco o pincel de pé também e aperto. Ele vai sair da largura do pincel. Essa linha aqui, ó, você vai ver melhor. Da largura do pincel. Não é uma linha reta. Por ser um cipó, é uma coisa meio rústica. Não precisa ficar assim com fiapo. Mas, se ficar, não tem muito problema, não. Ó, aqui eles se cruzam. Agora, você já viu como que eu preenchi. Vamos fazer a luz. Vou pegar só o branco, só um pouquinho de um lado do pincel. Aqui, ó, eu tenho um cruzamento. E eu quero passar essa linha aqui. Quero passar essa linha aqui, ó, por cima. Então, eu vou colocar um pouquinho de branco. De pouquinho. Ó, coloquei do ladinho, se viu? E do outro ladinho. Resumindo, ela vai ficar um pouco mais clara aqui. Aí, essa linha que tá embaixo, você não vai pôr o branco até aqui. Você vai pôr o branco, digamos, aqui, ó. Quando chegar aqui, você vai sumindo. Porque a gente precisa dessa sombra, que é a cor mais escura. Ó, coloquei um pouquinho ali. Quando chegou aqui, sumiu.
Você pode colocar também, aqui nós temos um outro cruzamento, aqui eu vou passar essa linha por cima. Então, eu coloco o branco ali e o branco aqui, dos dois ladinhos. Você viu que não precisa alisar muito? Aqui, ó, vem morrendo, vem sumindo. Aqui também. Aí, pra cá, você já pode colocar até umas puxadinhas assim, ó. Você encosta o pincel com o branco ali e puxa. Não precisa ser na sequência da linha. Aqui, ó, um pouquinho do branco. Puxo para deixar meio arredondado. Um pouquinho do branco, puxo. Um pouquinho de linha, um pouquinho de puxadinha. E assim você vai construir o teu cipó. Aqui, essa linha que encosta na paisagem, deixa-se um pouquinho mais clara, que daí ela vai aparecer melhor. Fiz um pedacinho aqui para você ver, agora eu vou terminar o meu. Olha, terminei. Acho que dá para você perceber que onde tá cruzando, o que passa por cima ficou bem mais claro. Então, assim, se esse passou por cima aqui, eu deixei que ele ficasse por baixo ali. Então, sempre você vai alternando. E assim, a gente conclui aqui a moldura da paisagem. Olha, nós vamos pintar as folhas agora. E eu vou começar por esta folha aqui, porque ela tá por baixo da flor, por baixo dessa outra folhinha. E então, nós vamos fazer primeiro aqui o verde oliva. Você pode usar o verde que você gosta, que você tem. Eu vou usar o verde oliva e o verde musgo. Passo a linha aqui, deixo uma ranhura. E agora eu vou completar essa área que ficou em branco com verde musgo. Aí, essa parte aqui, ó, dentro, na entranha, ficou um pouquinho mais escura. Eu já vou colocar nessa outra folha aqui também essa base verde oliva. Toda a área que tá por trás aqui eu vou deixar mais escurinha com o verde oliva. Aqui eu tenho a ranhura pra cá, então eu vou deixar algumas linhas. E agora eu completo a área que ficou sem tinta com o verde musgo. E vou finalizar com o erva doce. Nem lavei meu pincel, peguei já a tinta do mesmo jeito. Aqui a ranhura tá pra lá, então eu vou colocar o erva doce lá na borda e vou dar uma puxadinha pra dentro pra iluminar. E agora aqui no centro, puxo pro outro lado. Ó, deixa assim arranhadinho, tá? Não alisa muito, não. Esta aqui, eu tenho uma área que tá embaixo dessa flor, então eu só vou colocar um pouquinho do erva doce ali do lado de fora. E eu vou puxar pra dentro. Esse lado de fora é o lado que tá recebendo a luz. É o lado que tá batendo, que tá livre, ó, não tem nada encostado pra fazer sombra. Aqui, eu só vou limpar o meu pincel, tá vendo? Marquei o centro, só limpando o pincel, não coloquei tinta, porque é uma área bem escura. Eu vou pegar um pouquinho de tinta só no cantinho do pincel e vou fazer nesse canto aqui, ó, saindo da ponta, entro e volto. Uma dobrinha. Agora, eu vou fazer esta e esta da ponta aqui. Seguindo o mesmo jeito. Ó, terminei esta.
Agora nós vamos fazer as duas pequenas. E eu vou tirar o oliva, eu vou usar o verde musgo e o pistache. O musgo aqui onde tá por trás, ela tá por trás aqui da flor. Eu vou puxar um pouquinho pro lado e já vou colocar o pistache aqui, ó. Porque essa folha é a menorzinha e ela é mais clara, um pouquinho mais clara. Esta daqui, ela tá por cima daquela. Eu coloquei ranhura pra lá, então a gente tá usando o musgo como sombra. Sempre o lado da ranhura a gente puxa. Um pouquinho do outro lado e agora com o pistache eu ilumino, fazendo já a primeira luz. Olha só, ficou mais clarinho. E o musgo dá um contraste. Vou lavar meu pincel e também vou colocar um pouquinho do erva doce. Só uns detalhezinhos. Vou passar uma linha no meio e um pouquinho também do lado de lá. Essa daqui eu vou repetir com erva doce o lugar onde tem o verde pistache, que é o lugar que tá mais claro, que tá batendo luz. Pronto. Com o pincel zero e o verde oliva, que é o verde mais escuro que a gente trabalhou, eu vou fazer um acabamento. Não necessariamente um contorno, mas a gente aproveita para acertar algumas partezinhas. Por exemplo, aqui, eu vou fazer com verde oliva mesmo. Tá vendo? O lado de fora eu ponho alguns detalhezinhos. Faço a linha central, coloco essas ranhuras da folha. É um acabamento. Gosto de fazer a pontinha, umas duas ranhuras. Vou fazer pra cá também. E aqui no centro, caso tenha ficado assim meio indefinido, você pode colocar com o erva doce. Olha, fica legal. Você não precisa fazer uma linha contínua do começo ao fim. Só um detalhe assim. Olha como já dá um pouquinho mais de vida. São detalhes que a gente vai colocando se precisar. Aí, vou acabar as outras duas, já voltamos para fazer a flor. Agora, para fazer a flor, eu vou preencher inteira com vermelho. Eu tô usando aqui o vermelho fogo. Mas qualquer vermelho que você colocar vai ficar bom. Você pode até mudar a cor do teu hibisco. Preenchido de vermelho. Agora, eu vou pegar um pincel menor, número 2, aparadinho. Eu vou pegar o rústico. Você pode usar o vinho, pode usar o uva, pode usar o marrom, até um verde. Eu vou usar o rústico. Um pouquinho só de tinta no pincel e nós vamos separar as pétalas que estão se encontrando. Essas duas se encontraram, essa ficou por cima, então ela fica mais clara. Aqui ficou por trás um pouquinho mais escuro, ó, tá vendo? Um pouquinho só de sombra. Pego mais um pouquinho e eu tenho aqui outras duas que se encontraram também. Eu vou separar. Aqui tá embaixo, um pouquinho mais escura. Aqui tá em cima, ficou mais clara. Eu vou usar um pontinho de rústico toda vez que eu tiver um fundinho assim, ó, tá vendo? Aqui, ó, pra fora, pra dentro. Toda vez que eu tiver uma curva
que veio pra dentro da pétala, eu vou pôr um pontinho de rústico, de sombra. Tenho bastante aqui no pincel, então tô colocando pra gastar. E eu vou fazer esse movimento aqui, ó, pros dois lados. Vou limpando o meu pincel pra baixo, pra dentro da pétala. Isso vai me fazer uma pequena sombra ali e vai dar um movimento pra pétala. Então, bem escurinho na borda, vai limpando o pincel pra dentro. Aqui eu tenho duas pétalas que se encontram também, nesse pedacinho aqui. Essa aqui ficou por trás, então ela fica um pouquinho mais escura. Aqui ficou por cima mais clara. Não coloque muita tinta, porque senão não dá espaço para você limpar o pincel. E assim, não atravesse, tá? Toda essa sombra, se você tem que puxar, não puxe para dentro direto. Puxe sempre fazendo esse movimento, mostrando pro pezinho aqui, ó, da pétala. Viu que é uma coisa assim bem fácil e dá um efeito legal. Agora eu vou colocar aqui nesse fundinho, eu vou fazer ela viradinha, mas aqui é o fundo. Eu tenho essa pétala e essa pétala que eu vou fazer dois risquinhos assim pra fora, mais ou menos 1 centímetro. Depois essa daqui não é reto, não é estrelinha, tá? Aqui eu vou seguir essa linha, então vai ficar assim, ó, curvo. Isso que vai mostrar que ela tá virada. Aqui vai ficar reto, saio lá do fundo também, só aparece uma pontinha. Essa daqui também vai ficar reto. Aqui eu posso até separar essas duas, vou deixar essa por trás. Feito isso, eu vou pegar o meu amarelo ouro, uma pinceladinha e vou pincelar aqui, ó, nesse espaço onde ficou o vermelho puro. É uma pincelada mesmo, eu não vou misturar, eu vou deixar, porque o vermelho tá úmido. Eu dou uma pincelada e deixo um pouquinho do amarelo assim, ó, no arranhado, aparecendo. Esse amarelo vai ser absorvido ainda pelo vermelho, mas vai ficar um pouquinho mais claro aqui. Não vou utilizar o branco. No vermelho, eu não gosto de usar o branco, porque ele fica cor de rosa. E também não é para deixar alaranjado, afinal é vermelho. Um pouquinho aqui. Agora eu vou pegar com o mesmo pincel 2, uma pinceladinha de vermelho. Tá vendo? Essa linha, ela sai ali de dentro, ó. Comecei aqui com o vermelho. Não precisa encostar lá no final. Quando chega aqui, você viu que ela sumiu? Porque a gente tem vermelho com vermelho. Eu vou pegar um pouquinho do branco, bem pouquinho, e vou passar, começando daqui, entrando para cima daquele vermelho que eu tinha colocado lá. Você vai equilibrando. Esse pedúnculo aqui, ele vai ser realmente assim um pouco mais claro. E agora eu vou pegar o pincel 0, o amarelo ouro, e num espaço aqui, ó, mais ou menos 1 centímetro, eu vou fazer um monte de bolinhas amarelas. Não é uma bola, tá? É meio compridinho. O vermelho tá úmido, o amarelo é mais claro, então ele secando, ele vai sumir um pouquinho. O que que eu faço? Coloco algumas manchinhas de branco em cima.
Isso vai fazer o amarelo aparecer um pouco mais. Pronto, aqui, lavo o meu pincel, pego uma pinceladinha de rústico e vou fazer aqui, ó, 3 pontinhos, assim, como se fosse gotinhas. Aqui na pontinha, depois da parte amarela, o hibisco tem 5 hastezinhas bem pequenininhas e eu coloquei 3 porque a gente tá vendo de perfil. Então, se você olhar de cima, você vai ver os 5, mas aqui só vamos ver os 3. Essa parte tá pronta. Você querendo, pode deixar desse jeito. Nesses lugares que você colocou essa sombra, você pode fazer um contorninho por fora, assim, ó, com o vermelho. Olha como fica. Vai dar pouca diferença, mas fica bem legal. É um acabamento. Acho que aqui já dá para você perceber onde tem e onde não tem. Então, assim ficou a nossa flor. Eu não vou fazer fundo aqui nesse trabalho. O trabalho está concluído. Eu gostei muito. Espero que você também tenha gostado. O risco você encontra disponível na minha página www.sonalupinturas.com.br. A todos vocês que têm me apoiado, eu agradeço de coração. E agora, o beijinho de hoje vai para o Paraguai. Essa é minha aluna virtual Sophie, que mora no Paraguai. Ela acompanha o canal Sonalu Pinturas e me deixou uma mensagem bem curta, mas muito carinhosa. Sophie, hoje sou eu que agradeço pelo seu carinho e mando para você o meu beijinho especial.